Olá, boa noite. Boa noite para você que tá chegando agora. Seja bem-vinda, bem-vindo. Oi, Ni, boa noite. Boa noite, Mayra. Boa noite, Juliano. Sejam muito bem-vindos. Vocês que estão aqui ao vivo, você que está assistindo essa live gravada. Como que vocês estão? Como que vocês chegam aqui hoje? Vou pedir para vocês apertarem o coraçãozinho para o Instagram enviar essa live para mais pessoas. Vou pedir para vocês encaminharem essa live para alguma amiga, para algum conhecido que também está precisando de um suporte, de uma luz. Me contem, gente, como que vocês estão? Como que é um sextou falando sobre autoconhecimento, né? Como que é um sextou falando sobre autoconhecimento? Diferente. Acho que a pandemia fez isso um pouco com todo mundo, né? Vou só beber um golinho d'água pra gente começar a conversar. Bom, gente, na semana passada eu fiz uma live aqui no meu Instagram falando um pouquinho das dinâmicas ocultas por trás daquela sensação de estar perdido, de estar perdida, sabe? Foi uma live muito gostosa e eu senti um chamado para começar a conversar mais com vocês, né? Para compartilhar os meus conhecimentos e de uma certa forma até auxiliar vocês aqui no processo de autoconhecimento de vocês, né? E eu senti esse chamado, gente, não porque eu sou terapeuta, tá? Mas porque eu passei por um processo muito profundo de autoconhecimento nesses últimos 4 anos. E isso transformou e mudou completamente a minha vida. E eu me encontrei, né? E a cada dia que passa eu me sinto mais dentro do meu próprio corpo, sabe? E é uma sensação tão boa, tão plena, que eu desejo isso pra todo mundo, né? Então, as informações que eu vou trazer hoje aqui pra vocês, sim, são pautadas na minha experiência como terapeuta holística, como Theta Healer, mas principalmente as experiências que eu vou trazer hoje pra vocês, sem dúvida, essas experiências são pautadas no meu processo de autoconhecimento, né? Eu já vivo esse processo de uma forma mais profunda fazem uns 4 anos, né? E parece que conforme vai passando o tempo eu vou mergulhando mais e mais em mim, assim. E hoje eu quero trazer pra vocês, né? Quero compartilhar com vocês um pouco do que eu fiz, né? No início do meu processo de autoconhecimento, né? Quais foram os primeiros passos para eu sair daquela sensação de perdida e realmente começar a entender o que estava acontecendo comigo? Oi, Mari! E, gente, se tem uma coisa que eu descobri muito nessa jornada de autoconhecimento, de ser terapeuta, é que antes da gente se conhecer,
a gente precisa se descobrir. O que isso significa? Oi, Tabs! Sejam bem-vindas, meus amores. Mas voltando, antes da gente se conhecer efetivamente, a gente precisa se descobrir, né? Eu falo que o primeiro passo do autoconhecimento é o autodescobrimento. E o que é o autodescobrimento? A gente precisa definitivamente se descobrir. Tirar as coberturas, as camadas, os rótulos, descascar a nossa cebola, até a gente chegar na nossa essência, na nossa alma. E o que esse processo de tirar camada por camada significa? Significa que nesse processo da gente tirar camada por camada, né? A gente precisa se desconstruir, se derreter. Esse, gente, pra mim, é o primeiro passo do autoconhecimento, assim. A gente precisa se desconstruir, se derreter. Deixar o mental um pouco de lado e dar lugar pro coração, pro sentir. E nesse processo da gente se desconstruir, se derreter, é muito doloroso. Porque é nesse primeiro momento que a gente descobre que tudo que a gente achou que a gente era a vida inteira não é mais. Ou tudo que a gente achava que era a vida inteira não se passavam de rótulos do nosso ego, de uma percepção superficial sobre nós mesmos. Muitas pessoas começam o processo de autoconhecimento, né? E aí elas veem que, cara, são tantos rótulos, são tantas camadas, que elas nem aprofundam no autoconhecimento. Porque se desconstruir, se derreter, dói. Faz sentido pra vocês isso que eu tô falando? Podem colocar aqui nos comentários. Acho que a gente passou por um período assim, a gente passou não, eu acho que nós estamos passando, né, por um período onde, é muito bonito essa coisa de autoconhecimento, todo mundo romantiza muito o autoconhecimento, né? Mas, gente, a verdade é que se conhecer é você olhar pra você e voltar na gravidade zero, entendeu? Tipo, cara, tudo que eu sei sobre mim até agora, será que é verdade? A Mari tá falando, faz todo sentido. Muitas vezes a nossa imagem é sobre o que os outros falam e não no que sentimos e somos na essência. Exatamente, Mari. Então, o primeiro passo do autoconhecimento é você ter essa consciência, né? De que, cara, provavelmente eu não sou nada disso que eu acho que eu sou. E sim, vai doer. Tem uma pergunta que eu comecei a me fazer, né, de uns tempos pra cá. E quem me trouxe essa consciência sobre essa pergunta é justamente a Tássia, que é a minha professora, mentora, terapeuta, né? E essa pergunta é exatamente assim:
O que você faz hoje na tua vida? O que você está vivendo hoje na tua vida? É uma manifestação da tua alma, da tua essência? Ou é uma manifestação dos seus traumas? Essa pergunta ela é muito forte. Porque muitas vezes a gente constrói uma vida, constrói uma imagem, constrói um eu, evitando tudo aquilo que a gente não quer. E não sendo aquilo que a gente gostaria de ser efetivamente, ou sendo o que a gente é. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira fugindo de algo, evitando situações que são gatilhos, que são traumas. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? A gente sempre tem aquela amiga solteira que não quer se relacionar porque teve um relacionamento traumático. A gente sempre tem aquelas referências de mulheres ultra mega independentes ou aquelas pessoas ultra mega independentes. Será que essas pessoas elas são independentes mesmo porque elas querem, porque isso faz parte da essência delas? Ou será que elas são independentes porque elas não querem precisar de ninguém? Pedir ajuda para ninguém? Porque no passado ela pediu ajuda em algum momento e foi negligenciada. Você consegue começar a entender a diferença? Ou como que a gente manifesta a nossa vida através dos nossos traumas? Oi, mãe! Eu vou compartilhar com vocês algo que eu manifestei a minha vida inteira através de um trauma. E isso é muito, muito louco, gente. Eu sempre fui uma pessoa muito esforçada no trabalho. Eu não sei se todo mundo aqui já trabalhou comigo. Acho que a Mari, a gente já trabalhou em algum momento juntas. Mas eu sempre fui uma pessoa muito dedicada no trabalho, mas a ponto de ser workaholic, sabe? Gente, trabalhava 14 horas por dia, trabalhava muito, né? Só que aquilo tava me exaurindo de uma forma que eu falava, cara, não sei, não dá, não tô vendo sentido nisso, parece que minha vida é só isso, né? Eu tô me esforçando tanto no trabalho a troco de quê? Efetivamente, sabe? Parecia que eu tava vivendo no automático ali na minha vida, sabe? Depois de alguns anos, tá, gente, que eu saí, enfim, do trabalho formal, do CLT, fui fazer meus rolês, viajar e tal, me tornei terapeuta, eu acessei que não era da minha essência trabalhar naquele nível, daquela forma que eu trabalhava. Eu só trabalhava do jeito que eu trabalhava, sei lá, 4 anos atrás, na agência de eventos que eu trabalhava, porque eu tinha medo. Porque eu tinha medo de ser mandada embora, porque eu tinha medo de faltar dinheiro, porque eu tinha medo de depender das pessoas, de ter que pedir ajuda pro meu pai, pra minha tia, pro meu tio, pra minha avó. Então, eu não era workaholic, ou trabalhava 20 horas por dia, porque eu era apaixonada pelo que eu fazia. A minha manifestação naquele momento estava sendo através do trauma. Quem estava guiando o meu esforço era o meu medo. Era o meu medo de faltar. Era o meu medo de ter que depender de alguém. Era o meu medo de precisar pedir ajuda. Eu tava vivendo pela minha essência? Eu não tava vivendo pela minha essência.
naquele momento, gente, eu não tava nem... Eu não tinha nem noção do que era essência naquele momento, tá? Tipo, meu Deus. Eu tenho uma sensação, gente, que eu vivi 5 vidas só nos últimos 6 anos. Nesse nível. Ai, meu Deus, Disney, chegou no momento certo, amigo. Receba com amor. A pergunta diz que eu fiz, que eu levantei aqui, foi a seguinte pergunta: o que você está vivendo hoje é uma manifestação da tua alma, do que você realmente quer, ou é uma manifestação dos teus traumas? Manifestação da alma. Tô vivendo o que eu quero, de acordo com os meus valores, o que eu acredito. Manifestação através do trauma. Eu tô vivendo baseada no medo e baseada em... Eu tô vivendo uma vida evitando tudo aquilo que eu não quero. Eu não tô vivendo o que eu quero. Eu só tô vivendo uma vida evitando tudo aquilo que eu não quero. Isso é viver uma vida manifestada no trauma, sabe? E aí a pergunta que eu quero trazer pra vocês é: a vida que vocês estão vivendo hoje é uma vida manifestada através da alma ou é uma vida manifestada através do trauma? E, gente, às vezes não é a vida toda. Às vezes é uma área da vida, sabe? Às vezes é um relacionamento, às vezes é no trabalho, às vezes é numa amizade, às vezes é em relação a você mesmo, às vezes é uma compulsão alimentar, às vezes é uma questão com autoestima, com amor próprio, sabe? Então eu passei muito tempo da minha vida manifestando a minha vida inteira nesse estado de sobrevivência, nesse estado de eu vou evitar que a dor chegue em mim. E, gente, por que eu trabalhava tanto para garantir o meu emprego, para não precisar pedir ajuda para ninguém? O que tem por trás disso? Por que eu não podia pedir ajuda para as pessoas? Eu, Giovana, passei por algumas questões na minha infância onde eu me senti negligenciada emocionalmente. Não é que, enfim, meus pais, meus familiares não estavam ali pra mim, não. Mas eu me senti, eles estavam, tá? Mas eu me senti negligenciada. Então, como que eu vou pedir ajuda? Como que vai ser fácil pra mim pedir ajuda? Como que vai ser leve pra mim pedir ajuda? Não vai? Então, eu construí uma vida e uma independência só pra não ter que pedir ajuda pra ninguém. Só pra não ter que correr o risco de não ser vista, de ser ignorada, de ser negligenciada, de ouvir um não. Olha que loucura isso. E aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que uma vida baseada e manifestada no trauma é leve ou é pesada? Me contem. Vocês conseguiram entender a diferença de uma vida manifestada na alma e uma vida manifestada no trauma? Vocês estão vivendo alguma situação parecida nesse momento? E, gente, isso acontece muito, tá? Repara no comportamento de vocês. Sabe? Eu vou trazer mais exemplos aqui, mas tem muitas pessoas que são muito consumistas. Porque lá atrás passaram por um período na vida de muita escassez. Gente, eu tenho tanta coisa pra contar, meu Deus. Eu vou falar pra vocês, assim. A minha família é muito simples mesmo, assim. E quando eu mudei pra São Paulo, eu morava no interior, em São Carlos. Cadê minha madrasta? Ela tava aqui na live.
A gente mudou pra São Paulo, uma mega pindaíba, assim, foi morar lá em Guaianazes. E, gente, era tão contado o dinheiro pra minha família, sabe? Era tão contado ao ponto de... Cara, era tipo assim, 4 pessoas tem 4 bifes, sabe? Tipo, margarina é a margarina mais barata, o requeijão é o requeijão mais barato. Ok, né? A gente passava por uma situação de escassez, né? Gente, quando eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a ter o meu próprio salário, meu Deus, eu ia no mercado, eu queria comprar requeijão Vigor, sabe? Eu ia no mercado, eu queria comprar manteiga de marca, a bolacha de marca. Cadê o Disney? O Disney morava comigo, o Disney queria comprar o requeijão do dia. Eu ficava brava com ele. Quando eu ia no mercado e eu queria comprar as coisas de marca, comprava um monte de comida que estragava na geladeira, nem dava conta de cozinhar tudo. Será que eu tava agindo pela alma ou pelo trauma? De que faltou lá atrás? Esse é só mais um exemplo para eu trazer para vocês. De que muitas vezes a gente vive baseado nos nossos traumas, tentando evitar dores, tentando evitar o desconforto. Para você se conhecer, conhecer a tua essência, conhecer a tua alma, você vai ter que enfrentar esses desconfortos. Você vai ter que se desconstruir, se descobrir, tirar essas camadas, trauma por trauma, crença por crença, rótulo por rótulo. Faz parte. Não é gostosinho. Queria muito falar pra vocês, não é. E dentro desse desconstruir, desse derreter, a gente tem que se questionar o tempo todo e se observar. O questionamento e a autoobservação são 2 hábitos, são 2 chaves muito importantes para o autoconhecimento. Essa pergunta, estou agindo no trauma ou estou agindo através da minha alma, da minha essência? Isso é um questionamento. Você pode fazer esse questionamento para tudo na tua vida. Eu vou trazer mais algumas perguntas aqui para vocês. Eu não sei se vocês estão com papel aí. Eu posso até escrever essas perguntas depois, tá? Eu escrevo essas perguntas num post depois para vocês terem o registro delas. Mas uma outra pergunta que você pode se fazer diariamente ou de tempos em tempos para você começar esse processo de entendimento e de tirar essas camadas. Essa pergunta eu gosto muito. Por que você faz o que você faz hoje? É um desejo do teu coração? Ou você só conhecia esse caminho? Quem te mostrou esse caminho? A vida que você está vivendo hoje era um sonho teu? Ou se não era um sonho teu, de quem que é esse sonho? Por que você faz o que você faz? Essa pergunta é muito forte. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu sou terapeuta? Pausa dramática.
Eu faço o que eu faço porque eu quero contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Porque eu acredito que para o mundo ser um lugar melhor, nós precisamos ser indivíduos melhores. E o meu ponto de contribuição é ajudar as pessoas a se liberarem das crenças, dos traumas, para elas conseguirem acessar a essência delas e se tornarem pessoas melhores. Essa é a minha forma de contribuir para um mundo melhor. Por isso que eu faço o que eu faço. Tem uma outra pergunta também que eu amo, um outro questionamento que eu amo, que vocês podem refletir sobre isso. O que você faria se ninguém tivesse te olhando, se você não precisasse de dinheiro e se ninguém dependesse de você? Qual que é o primeiro impulso que vem no teu coração? Me veio uma imagem muito bonita, assim. Loucura, gente. Provavelmente eu estaria viajando na África, sei lá, ou participando de algum projeto com crianças refugiadas. É o que eu quero fazer um dia. Trabalhar com crianças refugiadas. Tá vindo algum insight pra vocês? Compartilhem aqui nos comentários. Vocês conseguem responder essas perguntas agora? Ou tá difícil? Ou elas te trouxeram alguma consciência diferente? Me contem aqui nos comentários. Porque, gente, o processo de autoconhecimento, de autodescobrimento é isso, né? A gente se questionar o tempo todo, se desconstruir e ressignificar. Por que eu tô seguindo esse padrão de vida? A sociedade nos colocou tantos padrões, né, gente? A sociedade nos trouxe essa crença de que sucesso é trabalhar, crescer dentro de uma empresa, fazer carreira numa multinacional, comprar uma casa, ter um carro popular, fazer uma viagem internacional por ano. Mas será que isso é uma crença do inconsciente coletivo? Muitas vezes nós somos cobrados pelos nossos pais, né? Para fazer isso. Mas e aí, o que você quer? Por que você faz o que você faz? Você tá seguindo o fluxo? A manada? Porque foi exatamente isso que a tua família fez? Foi exatamente isso que você aprendeu, que era seguro? Mas e o que você verdadeiramente quer? Se questionem. Observem os seus comportamentos.
se questionar, se observar, se desconstruir, se derreter. Derreter é sentir, né? É parar de racionalizar tudo e sentir. Isso que é derreter. Parar de racionalizar e sentir. Eu sou muito mental, sabe, gente? Nossa, Diz, é muito difícil responder isso. Eu concordo. Por isso que autoconhecimento é um processo, desconstrução é um processo. E eu vou te falar disso. Sabe por que muitas coisas a gente faz no automático? 5% do nosso cérebro é o nosso consciente. 95% do nosso cérebro é o nosso inconsciente. A gente só tem consciência de 5% das coisas que a gente faz do nosso cérebro. Muitos dos comportamentos que você tem hoje são inconscientes e você aprendeu lá atrás com alguém. Ou você herdou do teu sistema familiar, da tua, né? Ou você viu, presenciou. É por isso que a gente não sabe o motivo de muitas coisas que a gente faz. E esse processo de se questionar, de observar, de se desconstruir, é muito um processo da gente acessar o nosso inconsciente. O Theta Healing ajuda muito nisso, né? O Theta Healing, ele faz exatamente isso. O que tem por trás? Minha madrinha! O que tem por trás desse comportamento? O que tem por trás dessa crença? 5% do nosso cérebro é o nosso consciente, 95% do nosso cérebro é o nosso inconsciente. É aquela frase de Carl Jung. O seu inconsciente vai controlar a tua vida e você vai falar que é o destino. O que a gente precisa fazer? Entender o que tem no nosso inconsciente. O que a gente está repetindo? Que comportamento que a gente está repetindo? E esse é o processo de se questionar, de se auto-observar, de se desconstruir, de se derreter. Quando eu falo que a gente fica racionalizando muito, é no 5%. Que a gente quer achar o porquê com clareza, né? Tipo, quando a gente fica racionalizando muito, é no 5% da nossa mente, que é o que a gente controla. Se você tá vivendo algo na tua vida, algum padrão, e você sente que não sabe de onde vem, provavelmente isso está no teu inconsciente. Você precisa aprofundar, entendeu? Mergulhar no teu inconsciente e se permitir sentir. Eu sou uma pessoa muito mental. Foi muito engraçado, assim, no início o Theta Healing pra mim era bem desafiador, gente. Assim, como assim eu vou ser só meu inconsciente? Como assim eu vou parar de racionalizar tudo e vou começar a sentir? E como eu falo pra vocês, né? Por que será que eu racionalizava tudo e não queria sentir? Quando é que será que sentir pra mim foi perigoso? Se você é uma pessoa que racionaliza tudo demais e evita sentir, em algum momento da tua vida, da tua infância, sentir e acessar as tuas emoções foi perigoso. Esse é um ensinamento da minha professora Alessandra.
Então, gente, às vezes a gente precisa entender primeiro na mente, sabe? Pra depois ir aprofundar, tá tudo bem. Mas não fiquem só na mente, você entendeu? Não fiquem só no mental. A cura começa na mente. Mas ela se ancora no coração. Ela se ancora no coração. E nessa coisa de se questionar, de se observar, né? Eu trouxe algumas perguntinhas pra vocês. Por que que você faz o que você faz? O que que você faria se ninguém estivesse te olhando? Se você não precisasse de dinheiro, se ninguém dependesse de você? Tem uma pergunta muito boa também que eu me faço. Esse comportamento, ele é meu? Esse desejo, esse sonho, ele é meu? A quem pertence isso? Eu tô só repetindo um comportamento? Ou eu só tô desejando algo que nem é meu? Eu atendi uma cliente essa semana, foi muito bonito o atendimento dela. Eu vou trazer esse exemplo aqui pra vocês. Ela queria muito ser enfermeira. Ela estava num processo de entrar, enfim, aplicar um visto para os Estados Unidos, porque ela quer ser enfermeira lá. Só que o processo dela de ir para os Estados Unidos, o processo de visto dela tá muito burocrático, tá bem desafiador, né? E aí a gente foi tentar entender, dentro da sessão de Theta Healing, o porquê que tava tão desafiador, o que tava travando o processo dela, né? E aí a gente descobriu que ela tava manifestando a ida dela para os Estados Unidos através de 2 traumas. Primeiro trauma, ela queria muito ir para os Estados Unidos porque ela queria fugir, basicamente, da mãe controladora, né? E ela queria muito fazer enfermagem nos Estados Unidos porque a mãe dela trabalhava no hospital como camareira. E a mãe dela sempre falava pra ela: nossa, filha, é muito legal trabalhar no hospital. Nossa, ser enfermeira é muito bom. Por que você não é enfermeira? Ou seja, ela nem queria ser enfermeira. Não era um sonho dela. Ela estava colocando toda a energia dela pra realizar um sonho que não era dela. Era da mãe. Olha que maluco isso, gente. E foi um atendimento muito bonito. A gente ressignificou muitas coisas. Devolveu algumas coisas pra mãe. E aí eu quero muito trazer esse questionamento pra vocês também. Sabe? Isso que eu tô vivendo é meu? Esse sonho é meu? Por que eu tô fazendo isso? Eu tenho... Na época que eu trabalhava em agência, eu tenho certeza, assim, que um dos meus motivos também de ser tão workaholic, sem dúvida, era o fato de eu ter visto, sabe, minha família trabalhar muito também em empresa. Eu queria muito crescer naquela empresa. E eu cresci, gente. Eu fiquei 5 anos na empresa, fui de estagiária a coordenadora 2. Né? Eu também tinha visto as pessoas na minha família crescerem em empresas. Mas eu tava vivendo algo que não era meu. Não era o que eu queria de fato, né? Deixa eu ver a tua pergunta, diz: será que eu realmente sou assim ou me tornei assim para me adaptar aos outros? Diz: assim como? O que é este assim que você tá me trazendo? E diz: teve algum momento da tua vida
que você foi diferente do que você é hoje? Reflete sobre isso. Teve algum momento da tua vida que você foi diferente do que você é hoje? Qual foi o ponto de virada que mudou o teu comportamento? O que aconteceu ali? E diz, muitas vezes a gente cria mecanismos de proteção, né? O meu mecanismo de proteção para eu me proteger das pessoas e das situações era agradar todo mundo. Eu sempre fui a criança boazinha, a criança que não reclamava, ou a criança, enfim, que não dava trabalho, entre aspas, sabe? A meiga. Será que eu era boazinha mesmo? Eu fui ver umas fotos de infância esses dias, gente, e existem fotos Giovana antes da morte da mãe e depois da morte da minha mãe. Cara, umas fotos assim antes da morte da minha mãe, eu com uma mega cara de atentada. Gente, eu acessei umas memórias. Eu era o terror. Eu era o terror. Mas aí minha mãe faleceu, muita coisa aconteceu, eu não queria incomodar os outros, as pessoas estavam passando ali por um momento difícil, eu também tava. Mas por amor a todas as pessoas mais velhas que estavam passando por um momento difícil, eu falei, não, agora eu vou ser meiga, agora eu vou ser boazinha, agora eu vou ser quietinha. Então diz, será que você não criou um mecanismo de proteção? Talvez para se proteger das pessoas. Muitas pessoas, todo mundo tem o seu mecanismo de proteção, né? Tem gente que é super agressivo, tem gente que se isola. Eu era boazinha, meiga, disponível, sempre. Disney está falando. A forma de se expressar. Às vezes eu não sei qual que é meu verdadeiro eu, porque eu sempre estou tentando me adaptar para ser aceito. Diz, super te entendo. Eu vou te falar uma coisa, diz. Antes de você querer ser aceito pelo outro, se aceite. Eu era muito quieto porque eu não queria incomodar as outras pessoas. E por que você não queria incomodar as pessoas? E aí a gente vai aprofundando. Teve alguma vez em que você não ficou quieto e você foi punido por isso? Teve alguma vez que você se expressou e você foi punido por isso? Qual foi a primeira vez em que você registrou de que era perigoso se expressar? E expressar não é só falar, é ser, sabe? E muitas vezes esses traumas, eles estão na nossa infância, sabe? Às vezes você foi se expressar na tua infância e aí foi repreendido pela mãe, pelo pai, e aí aquilo gerou um registro.
uma forma, gente, da gente recuperar um pouquinho da nossa essência e começar esse processo de desconstrução também, é tentar resgatar algumas memórias da nossa infância. Da nossa primeira infância, principalmente, do 0 aos 7 anos. Porque geralmente na nossa infância, na nossa primeira infância, o nosso consciente e o nosso inconsciente é uma coisa só. O nosso cérebro está em desenvolvimento físico mesmo. E é quando a gente vive a nossa essência pura, né? Então, assim, Disney, como que era você na infância? Como que eram vocês na infância, assim, na primeira infância? Vocês lembram de alguma coisa? Vocês conseguem pegar algumas fotos do 0 aos 7 anos para começar a observar o comportamento de vocês? O que vocês queriam ser quando vocês crescessem? Então diz, eu vou te falar bem o que tá vindo pra mim, viu? Talvez você tenha que olhar um pouco pra tua criança interior, pra tua infância. Aonde é que começou a ser perigoso, a você se expressar? Quando foi que você começou a ter que se adaptar pra se encaixar e pra ser aceito? Qual foi a primeira vez que você não se sentiu aceito por ser quem você é? Talvez muitas dessas dinâmicas estejam na sua infância. A maioria das nossas dinâmicas estão na infância. Então, gente, olhar para nossa infância é se derreter. Olhar para nossa criança interior e ver tudo que ela passou lá atrás é se derreter. É parar de racionalizar e sentir mesmo, né? Nossa criança passou por muita coisa lá atrás. Muitos registros em desequilíbrio ficaram na nossa criança interior. Geralmente, se você tá repetindo um comportamento aqui na tua vida adulta, pode ser que você só esteja reproduzindo uma dor da tua criança interior ferida. Eu vou dar um exemplo, tá? Comunicação passivo-agressiva. Muitas vezes a gente desenvolve uma comunicação passivo-agressiva como adultos porque lá atrás a nossa criança não era escutada, não era validada, não era ouvida. Não era ouvida a um ponto dela ter que gritar. Não é ouvida a um ponto dela chegar hoje, nos dias de hoje, e se tornar um adulto onde ele tem uma comunicação mais passiva-agressiva. Então, gente, vamos recapitular aqui os pequenos passos que eu tô passando para vocês. O processo de autoconhecimento, ele é pautado nessa desconstrução, nesse derretimento. Sai do mental, vai pro coração, acessa o inconsciente. Ele é pautado no questionamento, na autoobservação. Tudo isso tem que acontecer diariamente, todos os dias. Se questionem. O Disney, ele trouxe uma pauta muito importante, assim. Questione os teus comportamentos. Será que eu sou essa pessoa de hoje? Ou será que eu sou assim porque alguma coisa me aconteceu? Por que eu me expresso dessa maneira? E aí comecem a se perguntar: quando foi perigoso eu me expressar? Eu já me expressei diferente? Aconteceu alguma coisa? Por que eu trabalho com o que eu trabalho? Esse é um sonho meu?
De quem pertence isso? E, gente, eu vou falar pra vocês, por isso que eu tenho isso, ó. Um caderno. Eu escrevo muito sobre os meus sentimentos, me faço perguntas, respondo no caderno. Mas faz sentido pra vocês isso que eu tô trazendo? E esse processo, gente, de se autodescobrir, né? De se derreter, de se desconstruir, é desafiador. Mas é desafiador no início. Depois, você começa a acessar consciências com maior rapidez. Você não fica preso nas dores, no sofrimento. Você deixa fluir. Faz sentido isso pra vocês? E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Você não precisa se desconstruir, se derreter sozinho. Se tem uma coisa que acelerou meu processo de autoconhecimento, foi justamente ter uma rede de apoio. Ter uma terapeuta, fazer terapia, conversar sobre isso com as minhas amigas, com meu marido. Você não precisa fazer isso sozinho ou sozinha. Você pode contar com uma rede de apoio, sabe? Buscar um professor, uma professora, um mentor, uma mentora, uma terapeuta, um terapeuta, para te ajudar a olhar para tudo isso, para te dar um suporte. Agora, para quem tem dificuldade de pedir ajuda, eu sei como é. Mas hoje eu quero te trazer essa consciência. Você não precisa passar por isso sozinho. Busque ajuda. Busque ajuda. Eu vou falar pra vocês, assim, eu comecei o meu processo de autoconhecimento através da meditação. Foi sozinha por um tempo. Assistindo muito conteúdo no YouTube, seguindo pessoas que falavam sobre isso, sobre autoconhecimento. O meu processo começou assim, e ele ficou assim um ano. Mas aí chegou um momento em que eu não estava conseguindo lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, porque chegou num ponto que tava vindo muita coisa, e aí eu busquei ajuda. Falei, cara, eu não consigo, eu não sei o que eu tô sentindo, eu não consigo fazer isso sozinha. E aí eu busquei terapia, ajuda de um profissional. E desde então, faço terapia. Fazem quase 3 anos que eu faço terapia. E eu fui buscar logo terapias holísticas, conheci o Theta Healing, gostei tanto do Theta Healing que me tornei Theta Healing. Porque o Theta Healing, ele acessa o teu inconsciente, né? E ele te permite reprogramar suas crenças, assim, no nível energético. Então, ter alguém para te ajudar e buscar um tratamento até multidisciplinar, gente, sabe? Pode fazer, vai no psicólogo, faz terapia holística, estuda, né? Passa tempo de qualidade com você mesmo, né? Buscar várias formas de você cuidar da tua saúde mental e emocional também acelera o processo. Então, esse processo de autoconhecimento, onde você tem que se desconstruir, se derreter, sair da mente, ir pro coração, se questionar e se observar,
tudo isso pode ser feito com alguém. Não precisa ser sozinho. E eu trouxe algumas perguntas para vocês hoje, para te fazerem refletir. E vou te dar uma lição de casa aqui hoje. Passa essa semana se questionando. Pega uma folha de papel, coloca uma pergunta, medita, responde essa pergunta na presença. Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu tô fazendo esse trabalho? Por que que eu tô me relacionando com esse tipo de pessoa? Isso é meu? Isso é de quem? De onde que vem esse padrão? Essa vida que eu tô vivendo hoje foi manifestada através da minha alma ou através dos meus traumas? Só você vai poder responder isso. E, gente, tem um conhecimento, deixa eu ver se eu acho, que a minha professora Alessandra, ela é minha mentora. Ai, eu quero muito achar a frase que ela falou. Cara, eu anoto muita coisa. Aqui, ó. Às vezes a gente acha que a gente precisa de algo muito mirabolante para mudar um comportamento, né? Mas às vezes, quando a gente acessa a consciência, a solução vem. Às vezes, só da gente ter a consciência da origem desse comportamento, da origem da nossa crença, ela se dissolve. E aí você só sustenta essa mudança através das tuas ações, através da tua presença. Presença é estar aqui e no agora, né? Isso que é viver na presença. Estar completamente no aqui e no agora. Então, desafio de casa, pessoal. Eu vou fazer um post com algumas perguntas, com as perguntas que eu trouxe para vocês hoje aqui, esses questionamentos, essas perguntinhas chaves que podem te ajudar a entender algumas dinâmicas na sua vida. E senta essa semana, esteja mais presente com você, se observe, se questione, se derreta, saia do mental, do racional, acessa o teu coração. A pergunta não é o que você acha, a pergunta é o que você sente, sabe? Como você se sentiu? Como você se sente agora? Não é o que você acha. Achar é uma opinião que a gente constrói aqui, ó. É o que você sentiu. Como que vocês se sentiram com essa live? Fez sentido esse papo pra vocês? Fez sentido essas perguntas? Vieram algumas consciências? Me contem. Comentem aqui. E é isso, gente. Não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo. É só se permitir. É só dizer um sim pra você mesmo. Não tem fórmula mágica. É dizer um sim pra você e pra essa caminhada que é pra dentro. E toda vez que você acessa uma nova consciência, que você entende a origem de uma crença, que você entende a origem, o motivo pelo qual você se comporta de certa forma, cada vez que você responde uma dessas perguntinhas, você tira um rótulo.
você tira uma camada que existia em cima de você. Isso é se descobrir. Quanto mais você tira esses rótulos e essas camadas, mais próximo você fica da tua essência e da tua alma. E aí tem menos ruído. E, gente, é isso. É isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado dessa live. É desafiador colocar em palavras, em processos, algo que é fluido, né? Processo de autoconhecimento não tem passo 1, 2 ou 3. Vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, né? Você vai se derretendo, se permitindo sentir, se desconstruindo, se questionando, acessando as coisas, ressignificando. É tudo meio que vai fluindo, né? Mas eu quis trazer um pouco desses conceitos para vocês terem um direcionamento. Sentem essa semana, escrevam, se questionem, se observem, tá bom? Eu agradeço muito, muito, muito pela presença de todos vocês nessa sexta-feira chuvosa. Socorro. O meu trabalho começa agora. Vou atender até 10h45. Mas é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de vocês. E provavelmente eu vou fazer mais umas lives aí no final desse mês pra gente conversando. Tá bom? Um beijo. E fiquem com Deus. Bom final de semana.